o melhor treinador do Corinthians nos últimos anos, desde que saiu o Carille, goste, não goste, chore, não chore, chama-se Vitor Pereira. Saudade da minha ex. É verdade. Foi o melhor técnico que o Corinthians teve desde a saída do Carille. Você acha que fez cachorrada? Tamo junto. Verdade seja dita. O cara chegou, pegou um time com pitou, eliminou o Boca lá, chegou em final de Copa do Brasil. O resultado tá esportivamente, tá aí. Então, essa é a verdade. Entende? Essa é a verdade. Agora, eu preciso dar esse exemplo, não tô nem aí pro Vitor Pereira, que se dane. Mas eu preciso dar esse exemplo pra gente entender o que a gente tá agora. Acho que o Antônio Oliveira é ruim? Não, técnico jovem, pode evoluir. Mas nesse momento, a minha visão, e aí pergunto a todo mundo que tá assistindo aí qual é que é fraco de repertório. É um cara que ainda não apresentou nada, não teve uma mudança repentina num jogo que tava diverso pra gente. O único jogo que a gente fez bem foi um 4-0 em cima de um time que é o lanterna do Campeonato do Paraguai. Não dá, sabe? Então assim... Todos vocês que estão assistindo, quem tá gostando do Antônio Oliveira porque tá carente de um bom treinador, legal, apoio, tem que ter, só que a verdade, quando vai analisar o jogo do cara, tem que ser dita. Já é o terceiro jogo do Antônio pós-paulista, que é um jogo lastimável, em substituição, demora pra substituir, e assim, na relação que ele faz pra formar esse time pra iniciar o jogo. A gente não entende o que ele quer. O que ele quer? Ele quer propor o jogo? Ele quer ser mais reativo? Ele quer ser um cara que ataca muito mais? Quais são as mudanças que ele faz em game? O que ele tá fazendo em jogo? Jogar em transição? O que é? Eu não entendo. Então quem entende, por favor, cara. Eu devo ser muito burro porque eu não entendi o que ele quer ainda. Bom, e aí a gente teve uma outra questão nesse jogo também, que foi a lesão do Maicon, né? Porque assim, toda vez que um jogador do Corinthians fica fora, a gente vê, né, que primeiro, o Corinthians precisa de mais jogadores e segundo, o elenco é desequilibrado, né? Eu tava antes de você falar sobre essa lesão, porque a galera é fã ou hater disso aí, né? Porque não sabe se gosta, não sabe se não gosta, porque, sei lá, é ruim com ele, pior sem, também não sei. Só que a gente viu o Champions essa semana, né? E, cara, como o Brasil, a gente produz muito volante. Só que a gente não produz os volantes que o futebol exige. Sim. Sabe? Essa que é a questão. Perfeito. Porque, tipo assim, você pega lá, eu vou usar exemplos extremos falando desses super times, ok? Mas só pra uma... Não tô falando que tem que jogar nesse nível. O que acontece? Tu pega tu pegar um ponta e botar ele pra jogar de centroavante, ele não vai render a mesma coisa, certo? E normalmente, as posições do ataque é isso. No futebol global, a parte do meio pra trás não é bem assim. Praticamente todo mundo joga em todas as posições e bem. Tipo assim, o Stones, né? Joga em 4 posições ali, foda-se. Ele joga de volante, de um lado pro outro, lateral, zagueiro, e joga bem. O nível dele não cai, né? Tchouaméni, mesma coisa. De Vardiol, porque lateral. O Bellingham também já foi volante, já foi meia, já foi atacante. Então, assim, claro, tô usando exemplos extremos desses jogadores, ok? Mas tô dizendo essa questão. O cara aqui, o cara vira volante, aí beleza, o cara não tem qualidade pra ser atacante, ok. Mas você tem que se aprimorar pra poder jogar em diversas posições. Concordo. E, por exemplo, no Flamengo a gente tem um jogador assim que é o Dela Cruz. Ele consegue jogar em todas as posições do meio campo, é o único. Sabe qual é? Então a gente não tem esse jogador, esse volante, e esse é o melhor jogador pra você ter, cara. Que o volante que pode, justamente no campeonato longo, suprir mais de uma função pra justamente não ter lesão e tal, não sei o quê. E o Corinthians perde o Maicon. O Moscardo não tá nem inscrito na Sul-Americana, se não me engano, vai ter que ter... Eu acho que ele já tá se preparando pra ir embora. E como é que é? O que faz agora sem o Maicon? Sem o Maicon, então, hoje mesmo ele testou, dava já o Fausto e o Coronado na vaga do Maicon, tá? Só que o Maicon, ele dá uma ajuda ainda pro Ranieri, né? Porque o Maicon, ele consegue fazer essa parte de marcação e, teoricamente, ele tem uma boa saída de bola. Saída de bola que eu não vi desde que voltou. Teoricamente ele pega. Teoricamente. Na primeira passagem do Maicon, monstro, tinha mesmo. Esse Maicon que voltou, não sei. 2 gols no Boca. É isso. 2 gols no Boca, a passagem... boa. Nossa, falou perfeito. O currículo do Maicon, quando ele voltou, os 2 gols do Boca que ele fez e vive disso até hoje. Então assim, Davi, eu não posso dizer, ninguém vai comemorar o cara ter se machucado, pelo amor de Deus, né? Tomara que ele volte logo, fique bem e tal. Agora, ninguém também vai sentir essa falta esportiva dentro de campo, porque ele não vem apresentando absolutamente porcaria nenhuma, né? É um jogador realmente inerte no meio de campo do Corinthians. A maioria da galera que vê, quando ele joga, reclama, inclusive. Eu sou um deles, porque acho que é um jogador que não acrescenta muito. Os quem diga que porra, não tem melhor, enfim. Mas ele vai testar o Coronado ou o Vera no lugar do Maicon, tá? E o que você perguntou? Que foi a outra? Não, então, justamente... Como é que vai fazer, tipo, sem ele agora? Como é que vai fazer sem ele agora? Vai entrar o Fausto Vera, é a reposição. Tá falando do vai ser automático. Entrou o Fausto Vera ou entrou o Coronado, quais são as outras opções? Eu não sei se tem muito também, né? Mas o Coronado e o Fausto Vera são posições diferentes, né? São. Tá. O Coronado, Dava, é o seguinte, vamos lá. Na minha concepção, tá? Queria saber na de vocês. Na minha concepção, eu jogaria com o Coronado meia criativo e o Garra atrás do atacante. Pra mim, essa é a função dos dois e pra mim ali eles desempenhariam melhor. Ele vai colocar o Coronado um pouco mais atrás, pelo que eu tô vendo. Aí a gente sai do 4-3-3.
e volta pra um 4-4-2. Aí eu acho que funcionaria Yuri melhor. Wesley no ataque? Ou o Romero. Ou Romero. aham. Ou o Romero. Aí fica difícil, porque parece que ninguém quer colocar também o Yuri no banco. Né? Parece que ninguém. Sim. Tem isso também, né? Que ninguém tá falando. Ninguém quer colocar o Yuri no banco, porque, enfim, não sei. Aí o Romero é o seguinte, já falei, mantenho tudo que eu falei. O Romero não é um cara qualquer no Corinthians. Mas o Romero, canso de falar também, que não é um cara que é o Ronaldinho Gaúcho, né? É um cara que não tem lá essa maestria toda jogando bola. Então, eu acho que um 4-4-2 vai funcionar melhor. Aí você pode colocar no meio de campo o Ranieri, Garro, Coronado, o próprio Fausto Vera. Você pode colocar 2 um pouco atrás para dar contenção, os 2 mais avançados, o Coronado e o Garro, e coloca os 2 à frente ali, o Wesley e o Yuri Alberto, ou o Yuri Alberto e o Romero. Aí você decide. Porque você dá uma boa sustentabilidade pro meio de campo. Agora tem que ver, porque é o que eu te falei, eu não entendo o que o Antônio faz. Porque num jogo ele entra de uma tática, com um sistema diferente, no outro ele já mudou tudo, e aí Yuri Alberto de ponta, Pedro Raul e Wesley, eu não sei. Eu gosto muito desse estilo que você falou, no 4-4-2, com Yuri e Wesley, eu acho que é bom. Só que eu só tenho uma situação que eu acho que a gente sempre fala, né? Que o elenco do Corinthians ele é meio desequilibrado de algumas peças, que te segura de fazer coisas que o time possa melhorar. Exemplo, quando você joga um 4-4-2, o Coronado, até quero, se eu estiver errado, o Cross me corrige. O Coronado e o Garro são caras mais de armação, finalização, de fora da área, achar o passe. Eles não são um cara tanto do 1 contra 1 aberto, concorda? Sim. Quando você tem laterais que sobem, por exemplo, o Fagner sobe, não vai conseguir subir o jogo todo, mas sobe. O Mateuzinho é um cara que passa, te dá uma amplitude legal pela direita. Pra mim já devia ser titular há muito tempo. Mas na esquerda, por exemplo, o Corinthians tem uma dificuldade que é ele não consegue uma ultrapassagem. Ah, beleza, a gente pode jogar aberto ali com o Wesley. Pode, mas é muito previsível, porque o Hugo não vai passar. Você botou um lateral e um volante, fudeu pro Wesley. A marcação tá feita. A minha grande questão é, precisa às vezes de uma situação que alguém passe pelo Wesley só pra ele ter um contra um. Só pra ele ter um contra um e não 2 contra 1. Sim. E nessa situação, jogando com esses 4... Porque esses caras, cara, o Garro e o Coronado, eles têm um bom passe. Então ele vai achar... Eu gosto de deixar o Wesley solto, porque ele vai achar o Wesley sozinho. Sim. Em algum momento no espaço. Mas aí precisa de alguém passar pra apoiar. E eu não sei se o Palácio já voltou ou não, né? Eu ia falar dele. Boa, Matheus, exatamente. Eu ia falar do Palácio, que ele já tá em transição, né? Pra voltar, e ele é esse cara. Esse cara da profundidade. É o cara que foi contratado pra fazer isso, né? Porque o Corinthians deu esse azar também, né? O cara, primeiro jogo, já lesionou e tal. A gente já não tem muitos jogadores ali à disposição naquela ala. Sim. E quando chega um, o cara se machuca. Mas é isso, Matheus. Eu concordo com você no que você falou aí. É uma relação que tem que ter entre os dois laterais. E aí a lateral inteira, o corredor inteiro esquerdo fica morto. Porque você tem o Hugo, que é limitado, e é mesmo, um rapaz limitado tecnicamente. Você tem o titular que você trouxe se machuca logo na sua estreia, perde um jogador que, quantos meses tá parado o Palácio? Ele se machucou? 3 meses já, né? 2 meses. 2, 3 meses. Então, assim, a gente perde muitos jogos e acaba perdendo muita profundidade. O Wesley, só pra também não ficar só de paulada, o Wesley melhorou muito, o Matheus, no que eu reclamava na decisão final dele, o Dava. O Matheus era muito... O Matheus também, só cisca. Eu falava. Vai tipo o Adson, né? O Wesley é tipo o Adson, verdade. Ele cisca muito e aí chega no final, na decisão final, ele sempre toma errado. O Adson é isso. Cisca é liso, o Adson é bom no contra um. Só que aí na decisão final, ele para, volta a bola pra trás. Ou ele para, vai pra linha de fundo, o zagueiro prensa, ou dificilmente é escanteio, é prensada pra trás. Então assim, o Wesley agora, ele tá driblando tá deixando um companheiro na cara do gol. Ele tá conseguindo fazer isso. E esse é o papel do Wesley na minha visão. Quando der, chuta. Quando der. Fez a linha ali, passou, trouxe pra dentro, abriu, deu aquela... Sei lá, porque tem muito, por exemplo, tem muito atacante de ponta que prefere a linha de fundo, né? E aí é o prazer do lateral, né? Ele deixa, vai lá. Que ali você tá fazendo a sua. Só que o Wesley é o cara que vem por dentro. Então ele gosta de dar esse cortinho por dentro pra bater chapado pro gol. Então quando isso acontecer, legal. Só que pra mim, a principal função do Wesley é servir. Porque assim, imagina, Matheus, você tem um cara ali nas pontas. Vem o Wesley, tira 2 da marcação. Isso. Ele já quebrou o sistema. Vai Então, fazer abrir o espaço. com certeza tem alguém livre. Sim. E aí, se ele chuta pro gol, não adiantou de nada o que ele fez. Por quê? Você tem uma Ele disposição. dobrou a marcação nele, dificultou o chute dele próprio. Exatamente. Então, e na maioria das vezes o goleiro tá bem posicionado ali. É isso. E eu vejo uma parada que o Milito faz no Galo, que eu acho que funcionaria talvez no Corinthians, que é o seguinte: o Hugo virar tipo um terceiro zagueiro pra sair jogando. Ele sai como terceiro zagueiro. O Mateuzinho já vira um ala pela direita. Aí você tem os 2 volantes pra dar uma sustentação e uma série de bola.
E falando em Garro e Coronado, o que eu faria, Cross? Eu puxaria o Wesley pra ser quase um ala esquerdo, tá? E jogaria com o Garro enfiado junto com o Yuri. Que o Garro de segundo atacante atrás do Yuri, porque aí você tem um 3-5-2 com o Coronado armando o Garro, mais pra finalizar e tentando, lógico, tabelar com o Wesley, tabelar com o Mateuzinho pra E você... pensando que tem um Coronado atrás. Exatamente. Tá. Porque aí o Wesley num contra um, gerando espaço, ele vai ser legal. O Mateuzinho, a mesma coisa. Você já tem profundidade dos dois lados. E o Garro e o Yuri, aí que a gente precisa entender se vai ser o Garro e Yuri, se vai ser Yuri e O Antônio precisa entender. o Antônio precisa entender. Se é Romero A gente ou não. Garro. Porque eu acho que, na minha cabeça hoje, os únicos dois jogadores que a gente fala, por que são os melhores jogadores do Corinthians tecnicamente? É o Garro e o Coronado. Sim. Então os dois não podem sair do time. Como é que a gente vai fazer esses dois potencializar jogar junto? Esse eu acho que tem que ser a pergunta que o Antônio tem que responder, Exato. sabe? Não, Matheus, você viu? Eu concordo. E é mais uma boa ideia. Olha o tanto de ideia que nós, os caras de, porra, quem que é a gente perto do... Sabe? Mas aí perto desses claro, caras, é é isso. óbvio, gente, Então pelo amor assim, de Deus. como é que a gente tem essas ideias? Pô, aí, porra, vocês ouviram a gente falando? Eu tenho certeza que vocês do chat tiveram várias outras ideias só de ouvir a gente. Não, poderia ser assim, não poderia... É isso que eu não vejo acontecer lá, cara. Então, sabe, é isso que eu falo desse negócio de ser fraco de repertório. Não acontece nada de diferente. Não existe uma posição. Não existe nada diferente. E aí, cara, pode ser que ele esteja com medo de, vão falar que eu tô inventando. Não vou mudar a jogador de posição, colocar pra cá, pra lá, porque vão falar que eu tô inventando. Mas, cara, do jeito que tá, não tá legal. A gente tá vendo. E as equipes vão encher o saco. A gente já pegou uma equipe que nem é considerada grande e nem forte do campeonato. O Juventude massacrou a gente. Imagina quando chegar no imagina. clássico. Porra, pelo amor de Deus. Jogar então, jogar assim, contra o Flamengo. Vai ser E o próximo vai ser jogo do foda. Corinthians é Bragantino, né? Aí Lá. sabe o que vai acontecer? Fica nessa, fica esperando. Aí toma um pau do Palmeiras, aí é sempre assim, aí vagabundo acorda. Mas É esse sempre. técnico... Aí, sabe o que acontece? Aí é a hora que eu chego grandão. Porque é sempre a mesma coisa. Eu sempre falo, cara, vai chegar no jogo do Palmeiras. e eu tô falando pra vocês, já tô avisando há 1 ano essa porra. Vocês Quando só que é? acordam Vamos quando ver. vocês tomam uma paulada pesada, né? Aí sabe o que acontece? A gente é dominado, que nem os últimos jogos contra o Palmeiras, o Corinthians é dominado. Não, aquele 2x2 foi ilusório, Foi aquele 2x2. ilusório, foi ilusório, pelo amor de Deus. E aí, vagabundo, aí sim. não, só em ó. junho, John, contra o Então, Palmeiras. cara, tem que tomar Copa atitude. América, John, acredita, Exato. porra! Então, eu tô pedindo pro cara ir embora? Não. O que eu tô pedindo é alguém chegar no cara, alguém, pelo amor de Deus, tá vendo isso. Com Falar, certeza. Antônio, assim não dá. Agora você tem bons jogadores no meio de campo pra fazer um time, pelo menos, rotacionar. Né? Você tem pra time que criar. pelo menos porque, seja competitivo. pô, a criação do Corinthians é ridícula. Enfim. Contra o Juventude, né?